Olá, seja bem-vindo ao canal do Curso Projetando. Meu nome é Amanda Lima, eu sou arquiteta e hoje a gente está aqui para falar sobre 3D, processo criativo, referências e atmosferas. A pauta é um projeto de um apartamento que é um quarto e sala super espaçoso e a primeira parte desse projeto eu já expliquei em um vídeo anterior. Expliquei todo o estudo preliminar, né? Falei sobre todas as opções de planta e como a gente chegou até a solução final. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você comece por ele para poder entender melhor todo o contexto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também te convido a curtir o vídeo, a se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Bom, esse apartamento é um apartamento super espaçoso. Ele é um quarto e sala, porque tem um quartinho que não conta muito não, tinha um quartinho meio coringa ali no meio do caminho, que não servia para muita coisa, né? Não chegava a ser um quarto, mas que a gente conseguiu incorporar ele à cozinha. Eu vou começar relembrando a planta baixa para você poder entender, para você poder se localizar no que a gente está falando. Vem comigo. Bom, essa daqui é a planta baixa do apartamento. Olha como ele é espaçoso, né? Apesar de só ter um quarto. Ele tem uma sala aqui de cerca de 16 metros quadrados. A entrada social é por aqui. Essa daqui é a área da sala, que conta com um sofá bem generoso, um banco aqui embaixo da janela, um bar, um móvel para TV, coisa e tal. Entrando aqui a gente tem a suíte, isso daqui não era uma suíte, a gente transformou em suíte, então mais uma vez assiste lá o primeiro vídeo para você entender como e por que isso foi feito. A gente tem um layout aqui que separa a parte do closet, não é um closet fechado, não tem uma porta fechando esse closet, mas a gente tem assim uma separação de ambientes, né? O restante do quarto tá para cá, com uma pequena mesa, né, de estudo. Aqui esse banheiro que continua do mesmo tamanho do que o banheiro original, a gente só mudou o layout dele, passamos o box para cá, temos uma bancada muito confortável e um vaso sanitário desse lado. E aqui a gente tem toda a área da cozinha e área de serviço. Aqui nesse meio, ó, era onde tinha o quarto, um quarto reversível aqui. Então a gente incorporou ele à cozinha, que era uma cozinha bem apertada. Agora essa cozinha ela tá totalmente integrada à sala. A gente tem uma grande bancada em L aqui, com geladeira, com forno, com cooktop, cuba. Aqui nesse cantinho a gente tem um grill, porque o cliente queria ter uma possibilidade de fazer um churrasco, mesmo sem ter uma varanda. Isso daqui é um tanque, que ao mesmo tempo que ele é um tanque, ele também é um lavatório para quem está usando o lavabo, porque a gente não teve espaço para colocar um lavatório aqui dentro. E a máquina de lavar roupa está escondidinha aqui dentro desse armário embutidinha, né? Na verdade, eu não tenho um fechamento na frente, mas como daqui da cozinha e da sala a gente não enxerga, né? Como se ela fosse olhando de fora, é como se fosse um armário. Aqui a gente tem uma mesa que ela atende a cozinha e também é uma mesa de jantar, né? A gente acabou não colocando mesa na sala, porque a cozinha e a sala estão totalmente integrados e a gente tem essa mesa aqui dentro, tá? Então, essa daqui foi a nossa base de trabalho para iniciar o 3D. E aí, antes da gente iniciar o 3D, a gente, né? Antes não, né? Durante todo o processo a gente está lá garimpando as referências, mas nesse momento, mais ainda, né? Mais importante a questão da estética. A gente vai lá se aprofundar na questão das referências. E aí, eu fui pegar as referências. Você está esperando, né? Eu também estou esperando as referências desse projeto. O cliente não tinha uma imagem para mandar pra gente. Olha, isso é duro quando acontece, porque algumas pessoas conseguem se expressar bem com palavras, né? Digamos assim, conseguem explicar muito bem o que elas querem e outras têm mais dificuldade. Nesse caso, eu tinha uma pequena vantagem que é o fato do cliente ser meu amigo. Então eu conheço ele, entendo um pouco mais o jeito dele e foi mais fácil de chegar até o resultado final que ele gostou. Ele gostou do todo, assim, ele gostou de cara. A gente fez alguns ajustes, vocês vão entender, eu vou mostrar esses ajustes, vou mostrar aqui o processo de projeto.
Mas é super difícil, né, quando o cliente não tem referências. Algumas pessoas mostram algumas referências para poder perguntar se o cliente gosta ou não. Eu, sinceramente, eu tenho medo de acabar confundindo ele, sabe? Então a gente foi mesmo aqui no sentimento e a partir da descrição dele. Ponto de partida foi a questão do piso do taco. Eu expliquei também no vídeo passado que o taco foi um piso que a gente encontrou sem querer. A gente foi fazer levantamento e o piso do apartamento ele era todo de carpete. Quando a gente puxou o carpete, na hora do levantamento mesmo, a gente viu que tinha um taco bem bonito por baixo, um taco bem preservado, justamente porque o carpete ajudou a proteger. Então, a princípio, o cliente queria trocar por um porcelanato, mas a gente conseguiu conversar com ele, explicar que ia ser mais barato, mais sustentável, que fazia sentido dentro do contexto do prédio, de um prédio antigo, a gente manter em algum lugar essa atmosfera, né? Então, faltava fazer o 3D. Ele falou, olha, seus argumentos são válidos, mas eu quero ver como que isso vai ficar. E o que ele pediu pra gente? Ele pediu pra gente uma atmosfera assim, minimalista, ele realmente não queria muita informação, ele não queria nada colorido, queria tudo preto, cinza, branco, madeira, né? Somente cores neutras. E não queria muitos detalhes, nada muito rebuscado, né? Realmente um mobiliário mais simples, tudo um pouco mais simples. E aí a gente partiu para as soluções, ele queria uma atmosfera assim, um pouco mais escura, sabe? Mais masculina mesmo, uma coisa assim, mais madura e mais escura, né? Mais masculina. Então, em alguns cômodos a gente ousou um pouquinho mais com esse preto, grafite, e em outros cômodos a gente misturou um pouco mais com a madeira. Eu, particularmente, sou muito fã da madeira, eu acho que a madeira aquece, ela traz uma atmosfera assim que deixa com cara de casa mesmo, né? Mas na cozinha, por exemplo, a gente teve que evoluir um pouquinho mais os estudos e acabamos chegando numa solução bem cinza. Mas eu tenho que admitir que eu gostei. No final ficou bem interessante. Eu acho que você vai gostar também do que a gente alcançou como resultado final. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar o passo a passo de como foi a evolução desse projeto. Vem comigo. Então eu vou começar mostrando para você o projeto original e depois como que ele evoluiu, como que ele mudou, tá? Essa daqui é uma visão de quem entra no apartamento, então aqui tá a porta social, a gente entra e dá de cara com essa vista, com a janela lá no fundo, é uma esquadria existente. E a gente também se depara com esse piso maravilhoso de taco, né? O taco original com sinteco, que a gente conseguiu integrar ao restante aí do projeto. Lá no fundo a gente tem um banco que ele tem realmente essa função de agregar um pouco mais, trazer essa coisa da conversa, né? Além da gente ocupar bem aquele espaço que às vezes acaba ficando um espaço meio morto, assim, perto da janela. Trabalhamos com mobiliário com linhas simples, como eu falei, ele pediu uma coisa mais minimalista. Vocês não vão ver nada colorido, a gente trabalhou com cinza, com grafite, mas acho que a gente conseguiu uma atmosfera bem interessante. Desse lado de cá, que é o lado do sofá, a gente queria um painelzão, né? Um painel de madeira, até porque esse painel, a continuidade desse painel é a porta do quarto da suíte. Deixa eu te mostrar aqui na planta baixa. Então tá vendo? Esse painel aqui atrás do sofá, ele dá continuidade para essa porta. Então, era um elemento muito importante no projeto. Porém, a gente tinha uma questão de verba, que a gente sabia que era uma marcenaria grande e a gente já tinha conversado sobre dinheiro, sobre o tanto que ele tinha para investir. Então, daí a importância da gente saber quais são as intenções do cliente, qual é a realidade dele, para que a gente faça um projeto de acordo com o que ele precisa. Então, a ideia original é a gente fazer essa parede com um painelzão, assim, de fora a fora. Mas para alcançar um equilíbrio um pouquinho maior entre o orçamento e a estética, a gente acabou decidindo fazer um recorte desse painel atrás do sofá. Já já eu vou mostrar para vocês de frente, ficou muito charmoso. A gente até fez uma imagem desse painel indo direto
Mas o cliente preferiu esse recortado. É ótimo, né? Quando a gente consegue aliar assim, uma solução estética que financeiramente também é a melhor solução. Então, é o sonho de todo mundo. Desse lado aqui a gente tem a TV com um móvel baixo para ela e todo esse cantinho aqui do bar. Eu vou mostrar para vocês as imagens de frente para ficar mais fácil. Essa daqui é a imagem de frente para a parede da TV. Então a gente fez um rack bem seco, bem limpo, porém com uma porta ripadinha para trazer um pouco mais de movimento. Aqui desse lado a gente tem o banco, tudo de madeira. E aqui a gente tem a área do bar, onde a gente fez um móvel com 2 portas e colocamos aqui a previsão de uma cervejeira, que a gente achou que, né, eu conhecendo bem como conheço, achei que ele ia se interessar por colocar essa cervejeira aí. Em cima aqui desse móvel, a gente colocou um tijolinho em tom grafite, para trazer um pouco dessa atmosfera mais escura. E para valorizar ainda mais esse revestimento, a gente bolou uma estante suspensa aqui, toda em serralheria grafite também, com iluminação indireta aqui por baixo. E aí essa estante, além de servir, né, para guardar bebidas e adornos, a gente ainda conseguiu fazer uma continuidade aqui com ela por cima dessa TV, para poder fechar e trabalhar um pouco mais essa parede aqui, que no mais a gente está com uma pintura branca. Esse daqui é o outro lado, então a gente trabalhou com esse painel recortado. Esse painel ele tem iluminação indireta aqui por dentro, que fica um charme. E ele também tem esses perfis de LED que sobem para o rebaixo. Esse apartamento originalmente ele tem 3 metros de pé direito, não tem rebaixo, né? É laje. E a gente acabou optando por rebaixar ele para 2,70 metros, para a gente poder integrar bem os ambientes entre sala e cozinha. Isso porque a gente tem uma viga entre esses dois ambientes que tem 2,70 metros. Como 2,70 metros é ainda uma altura muito confortável, a gente achou que valia seguir com esse rebaixo de um ambiente a outro para poder reforçar essa sensação de integração. Então, nesse caso aqui, a gente já ia rebaixar de qualquer maneira, porque a gente já tinha conversado sobre a importância do rebaixo para ter um pouco mais de flexibilidade para a iluminação. Mas quando a gente descobriu a altura dessa viga aqui, a gente bateu o martelo em relação a esse rebaixo e viu que dava para seguir com essa mesma altura até aqui, tá? Entrando aqui nessa área, que tem uma altura de 2,40 metros, esse rebaixo já vai mudar de altura. Mas aqui nesse trecho, a gente vai ter 2,70 metros. Escolhemos um mobiliário bem limpo, bem seco. Aqui uma poltrona aqui num tom de caramelo. 2 quadros bem assim geométricos e simples em cima desse sofá. As paredes nessa área ela tem todas uma cor branca. E a gente elegeu alguns lugares para trabalhar com cimento queimado, como por exemplo aqui nesse pilar em L. Porém, após apresentar para ele, a gente descobriu que ele não gostava de cimento queimado. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Então tudo que vocês estão vendo como cimento queimado vai ser substituído por um outro tom de cinza. A gente vai fazer provavelmente o branco, a gente deve botar um cinza bem clarinho, e aqui a gente deve botar um cinza um pouco mais escuro para dar um pouco mais de movimento. Esse daqui é o problemático pilar em L, né, que a gente descobriu logo lá no início, no dia do levantamento. A gente fez uma investigação para poder, né, em alguns pontos-chave assim, e de cara a gente descobriu esse pilar que comandou de uma maneira geral todo o restante dessa solução. Então aqui eu já entro na parte da mesa da cozinha e aqui tá vendo, ó, eu fiquei com um buraco, na verdade, né? Porque eu tenho o fim do pilar e o início aqui da porta do quarto. Então aqui, depois quando tiver a imagem de dentro da cozinha, vai dar pra ver um pouquinho melhor. Esse daqui é o armário que está escondendo a máquina de lavar roupa. Olha só que legal. Olhando por aqui, a gente não enxerga nada. A máquina de lavar roupas, ela está aberta para esse lado de cá da área de serviço, né? Esse daqui é um outro ângulo que mostra um pouquinho melhor o painel e mostra também essa estante em serralheria que a gente acabou fazendo para poder preencher esse espaço, né? Trazer um pouco mais de informação para esse espaço. Então é uma estrutura em serralheria também, com as prateleiras de madeira.
Aqui a gente já está entrando lá na área da cozinha, da área de serviço. Onde nessa primeira opção a gente trabalhou com tudo bem cinza. A ideia era trabalhar com um quartzo cinza nas bancadas, tanto da cozinha quanto da área de serviço. Os armários num MDF cinza também. O MDF ele barateia bastante o custo total da marcenaria. A laca encarece, né? Então a gente pensou em escolher um tom de MDF laminado que tivesse uma cor parecida com essa bancada. E aqui atrás a ideia era trabalhar com um revestimento ripadinho de madeira, um porcelanato, não é um painel, é um porcelanato ripadinho, para trazer um pouco desse aconchego, né? Observa que aqui a gente não tem mais o taco ele tá lá na área do quarto e da sala, mas nas áreas molhadas a gente está entrando com porcelanato. Já existia um piso hexagonal muito fofinho, deixa eu mostrar aqui a foto. Ó, esse aqui é o piso, esse aqui é o do banheiro, ele existe em toda a área molhada. E era uma gracinha, mas por conta da obra, além dele estar bem maltratado, a gente precisava conseguir passar com tubulação, a gente ia precisar rasgar esse piso. Então a gente acabou optando por um piso cinza que imita um cimento queimado, que tem muita opção no mercado, a gente sabe que existem opções com preços melhores. E é o tipo de piso que super combina com o estilo do apartamento e não mostra muita sujeira, né? Porque vamos combinar, aquele piso clarinho, que cai um fio de cabelo e você fica querendo varrer, não é legal. Então a gente botou esse piso mais manchadinho, num tom de cinza, os armários todos em tom de cinza, e aí para trazer um charme, a gente colocou esses puxadores pretinhos, né? Que eu acho que eles ficam realmente uma graça. Esse aqui é o canto da cozinha e esse aqui é o canto do grill. Então aqui a gente tem o grill. Esse grill que o cliente escolheu, ele mandou o modelo pra gente. Especificamente ele pede uma saia bem grande aqui na frente. Então olha, a gente perde 30 centímetros aqui. Não teve muito jeito. O ideal seria a gente ter essa sensação de continuidade aqui, mas não conseguimos. Então já que a gente tinha que ter 30 centímetros aqui, seguimos com esses 30 para cá. E esse aqui é o tanque esculpido também no mesmo material, que vai também servir de lavatório para quem está usando o lavabo. Essa esquadria preta vai fechar todo aquele peitoril existente, né? Porque um dia de chuva, um dia de frio, enfim, qualquer situação que ele prefira fechar, ele tem essa opção. Então o preto, né, que está aparecendo aí em vários detalhes, ele vem para essa esquadria também. Lembrando que está virado por um prisma interno e o condomínio não apresentou nenhuma objeção em relação a gente colocar uma esquadria preta, mas sempre que a gente fala em prédio a gente precisa ter esse cuidado. E aqui em cima do grill eu coloquei uma coifa para ele ver como que ia ficar, mas a princípio não vai ser colocada, essa coifa é só assim, vai que, né? E aí observa que aqui em cima do cooktop não tem coifa, porque ele falou, Amanda, já que eu vou ter um grill aqui, tudo que eu precisar fazer que vai gerar muita fumaça eu faço aqui no grill e deixo o cooktop para coisas mais simples, e aí eu fico só com uma coifa. Realmente ia ficar muito estranho, né? Imagina aqui uma coifa aqui e outra coifa aqui, não ia ficar legal. Aqui a gente tem o cooktop, temos o forno embaixo dele, a máquina de lavar louça está aqui nesse canto, e nessa opção o micro-ondas ficou aqui nesse cantinho. Aqui dá para ver um pouquinho melhor a composição da geladeira, com os armários. Aqui a gente tem uma outra opção de micro-ondas, que é um micro-ondas embutidinho. Aqui a gente tem aquele armário alto para vassouras e coisa e tal. E aqui a gente tem uma visão de quem está dentro da cozinha olhando para a sala. Então temos aqui a mesa ela tem esse piso, esse pé também em serralheria mais escura, todo com a mesma linha, né? Tanto a mesa quanto essas prateleiras, quanto essas aqui. E esse tampo aqui, que a princípio seria no quartzo também. A gente acabou depois tendo que alterar por conta de grana. E tá vendo tudo isso aqui que era cimento queimado, né? Que a gente ama cimento queimado, acho que dá uma atmosfera bem interessante. Mas ele não curtiu, então todo esse cimento queimado vai sair. Aqui nesse cantinho a gente tem a máquina de lavar roupa dele, que abre por cima, bem escondidinha nessa marcenaria, e a gente aproveitou para colocar um armário alto, porque ele pode guardar toda a parte de material de limpeza, pode ficar dentro desse armário.
Porém, como nem tudo são flores, surgiram algumas questões no meio do caminho. A primeira delas foi grana. A gente fez um orçamento prévio de quanto ficariam essas bancadas, utilizando o próprio 3D com umas cotas gerais. Então eu falo muito sobre isso lá no Instagram. Se você não está me seguindo lá, dá uma olhada, porque tem um conteúdo diário, prático mesmo, coisas que você vai precisar no seu dia a dia. E lá eu bato muito nessa tecla da necessidade sobre a gente falar sobre dinheiro e fazer alguns estudos antes de fazer o projeto executivo, para você não ter retrabalho, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou as medidas gerais dessa bancada, colocamos umas 2 opções de pedra, orçamos no quartzo cinza e orçamos também num granito preto, no São Gabriel, que eu amo, que é um granito que tem um custo-benefício excelente, fica com uma cara bem legal e traz essa atmosfera um pouco mais escura, né? Porque quando ele viu essas imagens, ele falou: Amanda, eu gostei, mas eu queria um pouco mais escuro e eu não gosto dessa madeira ripadinha. Então, de cara, ele me pediu para tirar essa madeira ripadinha da cozinha e me pediu também para tirar do rack, embaixo da TV, que eu tinha colocado a madeira ripadinha. Ele me pediu para retirar. E aí a gente teve que repensar essa cozinha, agregando esse granito preto e também fazendo algumas outras alterações que foram necessárias, né? Além do granito preto e do revestimento, algumas outras alterações que foram necessárias que eu quero te mostrar. Então, a primeira alteração que a gente teve foi tirar o granito. A gente incorporou ele em toda essa parte da bancada. Olha como ele já dá uma atmosfera, né, um pouco mais séria, né, mais fechada. E aí, como a gente perdeu a madeira aqui do fundo, a gente fez essa primeira opção colocando a madeira no armário na parte superior. Aqui no fundo, a princípio, essa daqui seria uma opção de aquele metrô da Eliane, algum tijolinho parecido com esse. E colocamos um cinza mais escuro nos armários de baixo. Mas a gente testou também uma opção sem madeira, porque ele questionou se não era possível. Ele falou: eu queria menos madeira, e aí a gente fez essa opção que ficou bem bonita. A gente colocou o armário cinza mais escuro embaixo, cinza um pouco mais claro em cima, e aqui a gente trabalhou com um mosaico que na verdade ainda não estava definido qual era, a gente só sabia que queria trabalhar assim, essa coisa meio mesclada em tons um pouquinho diferentes, em cinza, em preto. Então essa aí foi uma ideia inicial que ele gostou bastante. Uma outra coisa que a gente aproveitou para estudar foi a questão dos rebaixos. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que a gente fez logo no início da obra uma demolição para poder descobrir a altura das vigas? Pois bem, a gente descobriu que tinha uma viga de 2,40 metros, bem no meio dessa cozinha. E aí, a princípio, a gente ficou em dúvida se a gente seguia com esse rebaixo de 2,40 desse lado daqui ou se a gente deixava essa viga aparente. Olha só, aqui essa viga está aparente, a gente deixaria ela assim e seguiria, né, subiria essa altura aqui do rebaixo novamente. E aí acabamos todos escolhendo essa opção, a gente achou que ficou melhor, não só a gente aqui no escritório, quanto o cliente também. E a gente também estudou a posição do micro-ondas. Observa que aqui o micro-ondas está nessa posição e aqui ele não está. A gente colocou ele num armário, naquele armário do lado da bancada ali, da mesa, né? Como uma opção para deixar todo esse armário aqui assim mais liso e mais reto. Porém, essas ainda não foram as opções finais. Essa daqui ficou como sendo a opção final. Olha como ela tá bem mais escura, né? A gente mexeu um pouquinho na tonalidade dos armários. Ele acabou optando por realmente não ter madeira nesse ponto do apartamento. A gente escolheu um outro revestimento que eu vou colocar, né? A gente conseguiu, na verdade, bater o martelo em relação ao revestimento, porque na perspectiva anterior, nessa daqui, a gente ainda não tinha, assim, 100% de certeza de qual seria. Esse aqui foi mais ilustrativo. Então, a gente correu atrás do revestimento. Chegamos nesse revestimento aqui, que eu vou colocar a descrição aqui no vídeo, para você saber, para você poder procurar também. E além disso, a gente teve que fazer uma outra alteração.
Observa que a gente teve que deslocar micro-ondas, forno do cooktop. E por que isso aconteceu? Porque quando a obra começou, a gente descobriu que logo aqui atrás tem um pilar. Talvez não dê para ver nesse ângulo, mas esse pilar ele avança quase 10 centímetros, diminuindo a profundidade dessa bancada. Quando a gente diminui essa profundidade, deixa de caber o forno aqui embaixo. E a gente não queria crescer mais ainda essa bancada, porque ela ia ficar muito grande, muito pesada para esse espaço, né? Então, o que a gente acabou optando por fazer? Colocamos o cooktop, mantivemos o cooktop na direção do pilar, porque ele cabia ali, isso não era nenhum problema. E deslocamos o forno e o micro-ondas, que também pensamos que ia funcionar melhor assim por conta da profundidade, né? Aqui embaixo desse armário, a gente tem uma iluminação focada aqui na bancada, ela tem como dupla função. Além de decorar esse revestimento, né, de valorizar esse revestimento, ela também tem uma função de atender a tarefa que alguma pessoa esteja fazendo nessa bancada. Por quê? Sempre que tem alguém parado na bancada, ou cozinhando, ou lavando uma louça, geralmente a luz geral está vindo de trás. Então essa luz faz sombra na bancada. Então é bem interessante que a gente tenha também alguma fonte de iluminação vindo de cima dessa bancada. Quando a gente tem armário superior, a gente acaba ficando meio sem opção, né? A gente realmente precisa pensar nessa iluminação aí por baixo do armário para poder tornar essa execução de tarefa aí um pouco mais confortável. Você reparou nessa porta verde aqui do lado? Muito charmosa, né? Ela é a porta de acesso ao lavabo. Apesar dele ter falado que ele não queria nada colorido, a gente escolheu pontualmente, tá nessa porta e também numa outra parede no quarto, um tomzinho de verde, que o verde ele traz uma sensação muito agradável para dentro do apartamento. Eu acho que ela também traz um pouco de estilo, sabe? Um pouco mais de personalidade. E ele amou essa ideia. Então, na verdade, a única diferença que a gente vai ter aqui é que a porta não vai ser essa, o modelo da porta. A gente vai aproveitar uma porta existente. Deixa eu te mostrar qual é. A porta vai ser essa daqui, exatamente a porta existente lá, que tem esse vidro que é muito bom para trazer iluminação. Tem a veneziana que ajuda a ventilar, né? E a gente acaba também reaproveitando o material, é menos uma coisa para descartar e menos uma coisa para comprar. A natureza agradece, né? Por fim, a última alteração que a gente teve aqui dentro dessa cozinha foi retirar o tampo que era de quartzo. A gente retirou ele daqui, agora ele vai ser um tampo de madeira. E abrimos espaço aqui para um nicho, que nessa opção ela tá com micro-ondas, mas na realidade ela não terá o micro-ondas aqui. O micro-ondas vai ficar lá no armário superior mesmo, mas a gente achou que seria mais interessante ter mais bancada, digamos assim, para colocar um air fryer, para ter mais espaços para os eletroportáteis de dia a dia, né? No vídeo passado eu falei que essa bancadinha aqui teria essa função, mas acaba que ela é pequena. Então esse outro apoio aqui, a gente consegue colocar cafeteira, torradeira e ficar com tudo muito organizado e prático, né, para o dia a dia, muito funcional. Observa também que nessa opção a gente já retirou o cimento queimado, então não temos mais cimento queimado aparecendo, tudo que a gente tem aqui é uma pintura em cinza. Na sala a gente também teve uma modificação pontual, que foi a retirada da cervejeira daqui. Gente, acreditem, ele me pediu para tirar a cervejeira, eu jamais poderia imaginar. Falou que acha que realmente não tem necessidade, que ele tem uma geladeira grande só para ele e faz sentido, né? Tá ali do lado. E aí também falou que não precisava de uma adega, só me pediu para pensar aqui nessa pequena colmeia para ele poder armazenar alguns vinhos que ele queira, mas que realmente a adega e equipamento ele não precisava. Então a gente repensou nesse móvel aqui e também retiramos o ripadinho desse rack que ele disse que não gostava muito. Depois dessas alterações a gente estava com a sala e com a cozinha aprovada. Mas não pense que foi um processo rápido, não. Esse foi um processo relativamente longo, até porque a gente veio recebendo algumas informações da obra, como a altura de viga, mexendo em rebaixo, né?
Então, mas o mais importante é a gente conseguir chegar no resultado final. Agora eu vou mostrar para vocês o restante dos cômodos do apartamento. Agora eu vou passar para o quarto. Então, essa daqui é a visão de quem entra. Lembra que eu tinha dito para vocês que a gente tinha trabalhado com verdinho também em mais algum outro cômodo? Pois é, foi nessa parede aqui do quarto. Ela tem uma tonalidade diferente da tonalidade que está na porta do lavabo. Aqui a gente trabalhou com verde mais suave, porque é dentro do quarto. Mas ele também traz todo um charme para dentro do apartamento, vocês não acham? Aqui o teto é um ponto bem interessante da gente falar, porque a gente acabou optando por deixar todas as instalações aparentes da iluminação e não rebaixar o quarto. Além dele conseguir uma amplitude maior, a gente também economiza. Não é nada, é um custo de gesso e de gesseiro que está entrando ali. Então a gente acabou optando por tirar partido disso e trabalhar com essa fiação aparente, com luminárias pretas, né? Pendentes pretos também, do lado da mesa de cabeceira, do lado da mesa de trabalho. E além dessa iluminação, a gente ainda tem uma iluminação aqui por trás dessa cabeceira, que é uma cabeceira num MDF cinza escuro, também não é laqueada, a gente não trabalhou com nada laqueado nesse apartamento, justamente por conta do custo. E todas essas paredes aqui que estão como cimento queimado, que foi uma concepção inicial, a gente mudou para uma opção aí com cinza, simplesmente um cinza. Essa aqui é a visão de quem olha para a entrada do quarto. Então esse aqui é o fundo do armário, do closet, né? Então a gente aproveitou para deixar essa madeira aparente aqui para ficar bem quentinho esse quarto, bem aconchegante, e viramos com essa cabeceira aqui, além da parede da cama, virando aqui por essa lateral para poder abraçar todo esse cantinho. Também trabalhamos com essa brincadeira aqui na pintura, então aqui em cima a gente teria um cimento queimado, que agora ficou um cinza, e daqui para baixo a gente tem um verdinho. Observa que a iluminação, ó, essa iluminação aparente, ela vai lá até a entrada desse quarto. Aqui a gente consegue ver de frente como que ficou a parede da cama com essa mesa. A mesa a gente fez em madeira também, com uma gavetinha por baixo que é muito útil para guardar um papel, uma miudeza ali. Funciona super bem. Não precisa nem de puxador. Você coloca a frente da gaveta passando um pouquinho e aí você consegue puxar para trás. Esse cortineiro aqui na realidade não vai existir, porque a gente não vai ter rebaixo. A laje vai chegar direto aqui e a gente vai ter uma cortina ou um varão aparente ou um cortineiro para baixo, assim, uma abinha para baixo, escondendo essa base da cortina. Aqui também a gente trabalhou com detalhes em preto, no quadro também, no pé da mesa. E aqui no closet, a ideia original era a gente trabalhar com essas portas em serralheria preta. E o vidro, esse vidro, existem várias opções de vidro, vidro canelado, vidro aramado, que são vidros que têm uma textura e que escondem um pouquinho a bagunça do lado de dentro do armário, que a gente sabe que é difícil pra caramba de manter, né? Então aqui, a nossa concepção original foi essa, mas o cliente também pediu para retirar, disse que vai ficar com tudo aparente, sem nenhuma porta. Todo esse cimento queimado vai sair. E essa daqui é a porta de acesso ao banheiro da suíte. Aqui a gente tem uma vista de frente para a TV, todos os equipamentos, Sky, qualquer coisa que ele precise vão ficar aqui em cima. A gente vai prever uma caixa de passagem embutida. Esse aqui é espelho. E agora eu vou partir para o projeto interno do banheiro da suíte. O banheiro da suíte foi o que a gente ousou mais, assim, no quesito cor escura, tons escuros. Então ele é todo em cinza, em preto, com apenas um detalhe em madeira. Eu queria que vocês ignorassem esse espelho que está aparecendo nessa parede aqui, que veio parar aqui por engano, tá? Então como que a gente trabalhou esse banheiro? Trabalhamos também no granito preto São Gabriel. Ele é um coringa, gente. Funciona super bem, tem um preço bom. Uma cuba esculpida em preto para ficar tudo bem preto. Os metais em preto também. E aí esse fundo que seria no mesmo revestimento da cozinha. Né? Na cozinha a gente tinha aquele ripadinho, então a gente faria um link aí entre os dois ambientes.
É bom também quando a gente consegue ter um certo padrão de revestimentos, porque você consegue economizar um pouquinho na compra. Mas, como eu contei para vocês, o cliente disse que não gostava de ripadinho de madeira. Então, depois a gente teve que substituir por um painel de madeira. Do lado de fora do box, a gente não tem revestimento em porcelanato, a gente tem apenas pintura. Do lado de dentro, a gente escolheu um porcelanato assim cinza chumbo muito bonito da Portobello, que ele entra no piso, né? Na verdade ele entra no piso de todo o banheiro e também faz aí o contorno das paredes dentro do box. Esse conceito da gente ter somente um revestimento, né, um ou dois, deixa os ambientes mais minimalistas, mais simples, mais clean, né? E aí a ideia é pintar do lado de fora com uma cor parecida com a cor desse revestimento. Esse revestimento da Portobello, ele não foi à frente, também não foi esse que foi comprado, foi um outro, mas que tem uma cara bem parecida. Então a gente vai conseguir manter o conceito. A gente também escolheu os metais pretos, que são super charmosos e super combinam com a atmosfera desse apartamento, né? Essa daqui é a vista do sanitário, a gente colocou inclusive a bacia sanitária no preto, que fica muito bonito. O nicho, a princípio, estava nessa parede, depois a gente descobriu que tem um pilar aqui, então a gente teve que passar para essa lateral. Essa daqui é a vista do box, então a ideia é tentar trabalhar com um puxador diferentão, isso faz muita diferença. Você tirar aquele puxador que é uma bolinha e botar um puxador comprido no box é uma alteração relativamente simples, mas que vai agregar muito valor ao seu projeto. Mas aí, como eu falei para vocês, ele não gostava do ripadinho, a gente vai estudar uma outra solução. Ele também pediu para a gente repensar esses espelhos, são espelhos orgânicos com iluminação indireta. Ele gostou da iluminação, mas queria uma coisa um pouco mais simples, não queria esses espelhos orgânicos. Então a gente fez uma alteração que eu quero te mostrar. A nossa solução foi essa daqui. A gente colocou um espelho reto, de fora a fora, que ele tem iluminação indireta para cima e para baixo. Aqui atrás a gente entrou com um painel de madeira mesmo, e a ideia é subir um pouquinho aqui no 3D. Esse frontispício nem tá tão alto, mas já no projeto executivo a gente já colocou ele com 15 centímetros, que é o suficiente para proteger dessa água aqui que pode espirrar no dia a dia da bancada. Você pode estar estranhando também esse ponto branco aqui, porque ele ficou se questionando e nos questionando se era possível a gente pensar numa outra solução que não fosse uma cuba esculpida no preto, porque ele ficou com medo assim, da cor da pasta de dente e tudo mais não ficarem legais. Então, a gente fez essa opção só para ele ver que não ia ficar legal, né? Porque de cara eu falei para ele, olha, você vai ficar com um ponto branco no meio da sua bancada preta, enfim, não vai ficar legal. Aí a gente fez essas opções aqui só para ele ver que não ia ficar bom e ele concordou com a gente e aí voltamos para a opção da cuba esculpida preta mesmo. Por fim, ficou faltando eu mostrar para você o lavabo. É um lavabo bem pequenininho, a gente não tinha muito recurso e ele ainda queria trabalhar com cores escuras. A gente sabe que cores escuras elas acabam diminuindo um pouquinho mais o espaço. Então a gente tentou um equilíbrio aí nessa brincadeira. E quando a gente fez o 3D, a gente ainda tinha a cuba ali dentro. Depois a gente teve que retirar, porque a gente descobriu que não tinha espaço. Eu expliquei no vídeo anterior. Então, se você não viu, eu recomendo que você volte para assistir. O link está aqui na descrição do vídeo. E aproveita para curtir, para se inscrever e apertar o sininho. Essa daqui é a vista de frente, quem entra dá de cara com essa vista, né, com essa parede, que a gente colocou num tom mais escuro. A gente elegeu uma parede para pintar com um tom mais escuro. E a gente pintou também um dentinho que tinha aqui com uma passagem de tubulação, que já era original, mas a gente queria disfarçar esse dentinho. Então, a pintura, ela tem esse poder, a gente consegue disfarçar algumas coisinhas. Então aqui a gente conseguiu cobrir. Aqui a gente tem uma bancada que tinha uma cuba. Então o que a gente fez, na verdade, foi retirar essa cuba, simplesmente isso. Mantivemos o espelho e essa bancada aqui que estava no cinza, passamos para o preto também. Porque a cozinha ficou no preto, o banheiro ficou no preto e ficaria só essa bancada aí no quartzo. No quartzo cinza a gente acabou decidindo padronizar
tudo no preto São Gabriel também. O sanitário, a ideia era trabalhar num tom mais escuro, mas isso também já abortamos a missão. O sanitário escuro ficou só no banheiro dele mesmo, no banheiro principal. E nas demais paredes, a ideia era entrar com cimento queimado, que também não vai rolar. Já simplificamos aí para uma tinta cinza, né? Ele não gosta muito do cimento queimado. A gente aproveitou para fazer uma brincadeira com perfil de LED também. Então aqui a gente tem um perfil de LED embutido, ó, parede e teto, que vai fazer uma iluminação assim um pouco mais diferente. E o piso desse cômodo é o mesmo piso da cozinha. A gente vem trazendo ele, né, cozinha, área de serviço, até aqui. Dessa maneira, a gente consegue também dar uma padronizada nos revestimentos. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Bom, esse apartamento ele já está em obra e eu tô fazendo um vídeo acompanhando o passo a passo e a minha ideia é postar ele aqui para vocês em breve, assim que essa obra estiver terminado, para vocês poderem entender um pouquinho as etapas de projeto, como que as coisas acontecem. Eu já filmei toda a parte da demolição, mostrei as vigas, vai ser um vídeo riquíssimo. Para isso, eu preciso que você fique de olho aqui, então não se esquece de apertar o sininho. E eu te convido também a me seguir nas outras redes, que tem muito conteúdo diário, de muito valor para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e te encontro no próximo vídeo. Um beijo!